Hoje estamos com Michele Marri, ela que é advogada da União desde 2007, mestre em Direito Constitucional, coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU e coordenadora geral de Licitações e Contratos no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, Michele é professora, palestrante, autora e coautora de livros e artigos. No episódio de hoje falaremos sobre o novo sistema de registro de preços. Lembrando que esse é o tema de seu próximo curso a ser lançado no ConLicitaGo. Seja muito bem-vinda, Michele Marri, pela quarta, quinta vez. Mas isso é bom, né? Isso é verdade, ótimo, poxa, né? É sinal que gostou. É sinal que gostou. É o 20º curso no ConLicitaGo também, o Will acabou de... É um feedback bom dos clientes também, muito né? Muito bom, muito bom. Tudo bem com você? Como é que tá essa demanda do novo decreto? Você que tá com muita informação aí para tratar hoje. Como que foi essa transição? E o que você tá achando desse cenário aí da nova lei? Essa novela que ocorreu aí. Como que foi esse cenário para a gente se atualizar um pouco mais? Tudo na santa paz, Bruno. Muito obrigada aí pela recepção. Anielo, obrigada aí pela Prazer, recepção. professora. Prazer é meu. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Você sabe disso, né? Por isso que eu faço questão sempre de voltar. Vocês, queridos, total, do coração. Bom, vamos usar a nova lei, né, gente? É isso que eu fico falando. Vamos usar. Só que em relação a toda a problemática e a celeuma em torno desse marco temporal do regime anterior... Não, veja bem, não foi prorrogação da vigência do início da nova lei. A nova lei está vigente, tá, pessoal? Desde quando ela foi publicada, o que veio dizendo lá no final dela, né? Que ela ia ter vigência na data de publicação dela. Então, ela está vigente. O que a gente tinha era a possibilidade de utilização dela e dos microsistemas jurídicos anteriores, que era 866, 10520, que era Pregrão, e 12462, que era a RDC. E aí, o limite temporal estabelecido lá na nova lei de licitações e contratos era agora até 31 de março, né, de 2023. E aí veio a medida provisória e fez o quê? Ela prorrogou esse marco temporal de utilização desses regimes anteriores. Então, não houve prorrogação de vigência da lei. A lei continua vigente, ela nunca deixou de ser vigente. Então, assim, ela pode ser utilizada desde sempre. Havia uma interpretação anterior, né, Bruno? Que a gente já até discutiu isso aqui em algum dos podcasts aí, de que ela não poderia começar a ser utilizada enquanto não tivesse regulamentação. Então, ela estava com uma vigência ali limitada, né? Existe ainda essa interpretação? Existe, só que hoje a gente já tem bastante regulamentação, inclusive do assunto que a gente vai tratar aqui, que é do sistema de preço. Então, eu costumo dizer que o sistema de preço, por exemplo, no Ministério da Justiça, é 80% das contratações que se faz lá. Como você já tem a regulamentação de pregão, dos critérios, menor preço, maior desconto, e tem agora do sistema de preço, você pode, e você tem sistema. Então, você pode usar a nova lei, tá? E é esse o coro que eu tenho feito para utilização. Mas agora eu tive o marco temporal de utilização dos regimes anteriores até 31 de dezembro, né, Anielo? Então, eu posso utilizar hoje também os regimes anteriores, continuar utilizando até 31 de dezembro. E para finalizar só, Bruno, a celeuma toda em torno disso, eu sou das que defende que a gente tem que trabalhar com a realidade dos fatos, tá? Então, eu não poderia, na minha concepção, utilizar a lei de forma completa, porque a possibilidade de utilizar o sistema de preço foi no mesmo dia que eu tive a prorrogação por meio da medida provisória do regime anterior. Então, veja, no mesmo dia eu tive a publicação do sistema de preço. Então, lidando com a realidade, será que eu tinha a possibilidade de colocar ali como uma utilização completa da lei se eu não tinha nem previsão de regulamentação para o sistema de preço? Então, lidando com a realidade, talvez fosse bom que se tivesse uma responsabilidade por algumas decisões e também se assumisse que, o prazo de 2 anos talvez não tenha sido suficiente. Então, vamos dar mais um período aqui de utilização desses regimes anteriores. Lembrando que eu até comentei com você antes, né, Bruno? As pessoas estão achando que ganharam um super tempo e não ganharam. Porque, às vezes, eu gasto numa fase de planejamento de contratação 6 meses. Em média, vamos colocar que a gente gaste ali 4 meses, 3 meses numa fase de planejamento de contratação. Então, eu ganho um respiro aí de 2 meses, no final das contas, só.
tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque eu tenho uma fase de planejamento da contratação anterior que tem que ser preparada ali e vai me tomar tempo também, né? Muito bem. Sem contar que o pessoal já está publicando na nova lei, né? Então, quem já se preparou já está. Exatamente. A gente tem o número atual que são mais de 100 mil 100 mil, contratações já com É base. mesmo? Que bom. Na nova lei, claro, tem bastante dispensa, tem bastante, mas já são 100 mil. Então a gente já tem um volume, desde o começo do ano, tem um volume bem bacana aí de oportunidades, né? Pode falar, Nilo. E o recado que fica, né, professora? A mesma atenção que se deu ao tema nas últimas 2 semanas, né, professora? Né, Bruno? Porque só se falava disso. Que continue dando, né, doravante, não deixar lá para outubro, novembro, dezembro, né? Camarão que dorme, a onda leva. Sim, Ficar sim. muito E testando, né? Acho que o interessante é ir testando. Sim, como eu falei pro Sim. Bruno até, você pode não ter, você tem a possibilidade dela não ser ali, ela vai ter que ser votada, né, essa medida provisória, e vai ter que virar lei. É verdade. Então ela tem um prazo para votação. Sim, você sim. pode ser Tudo que... pode acontecer, né? Exatamente, tudo pode acontecer. Inclusive ela pode, que a gente chama, né, de perder aí a caducidade dela, pode caducar e não ser convertida em lei no prazo ali necessário. E aí você vai ter que usar de todo jeito a nova lei. Então não há, eu acho que a mensagem tem que ser, não há um estado de conforto de você estar ali sentado esperando as coisas acontecerem e chegar a dezembro. Pode ser que antes você tenha que usar. Não, curioso que a professora disse, e aí eu faço um recorte para os nossos clientes e também para os administradores públicos, é que temos a lei, temos os principais decretos e a possibilidade de utilização do regulamento federal. Ou seja, já dá para rolar. Já. E já dá para rodar já. Em especial, o sistema já está adaptado, Sim, né? sim. Que esse acho que é um grande gargalo. Sim. Então, assim, há a possibilidade de colocar em prática já. Aí é a vontade política. Isso é verdade. E sistema, né, tem, é claro, não 100% é uma conversa de bastidor com a Michelle. Ainda, por exemplo, o decreto desse sistema de ajuste de preço, ele foi publicado na sexta-feira, dia 31 de março. Ou seja, não 100%, mas boa parte dele, 90%, já tá. Sim, já com é certeza. possível, né? Já é possível. E o que está sendo bem legal com essa transição das leis aí, dos regulamentos, né, toda essa mudança legislativa, é que o governo ele está dando para e passo subsídios, né? Então foi editado um decreto, na sequência você já tem uma live, você já tem um webinar, o pessoal que produziu a norma, eles vão lá pro YouTube e destrincham, né? Sim. Isso que está sendo bem legal, né? Sim. Acho que é um conforto para o administrador, porque ele já tem material logo, fora todo mundo que está escrevendo, né? Então foi editado o decreto, né? Está sendo produzido de parte escrita, audiovisual, ou seja, está se buscando dar efetividade. Para poder utilizar, né? Perfeito. Fechou. Temos aí um novo decreto sobre o sistema de ajuste de preço. Nós teremos um curso que será lançado ainda esse ano no Conistagol, seu streaming de licitação. Sobre esse tema, você que, se no caso quiser se aprofundar, nós também teremos logo em breve o Com Licitantes. A nova lei ali será tratado esse momento de transição, a gente vai tratar de todos os detalhes ali que compõem esse universo agora que o desafio ele só aumenta, né, obviamente. Palestras relacionadas, até listei aqui, para você que vai até o Com Licitantes nos dias 19, 20 e 21 de julho. Nós teremos o Vitor Amorim falando sobre o sistema de ajuste de preço, o Tiossi Júnior também falando sobre os procedimentos auxiliares. Também nós temos a categoria modalidades e procedimentos, está ali a questão das modalidades que, com o Rafael Sérgio, com a Nádia Dallagnol e o Everton Santos, que também é do Compras Gov. Evaldo Ramos com a teoria dos jogos, Nivaldo Munari com pregão, enfim, teremos vários aspectos para tratar como você pode ganhar mais e também estratégias técnicas ali para vencer no mercado de licitações. E eu quero começar sobre com a primeira pergunta. A gente tem inúmeras perguntas, tá, Michelle? E boa parte delas a gente não vai conseguir falar aqui, mas elas vão, no caso, para o nosso mapa mental. Então, o ouvinte ou quem está nos acompanhando vai também ser contemplado com isso. Mas a primeira aqui que eu gostaria de tratar é: na ata de ajuste de preço, podem ser previstos preços diferentes? O que seria isso e como que você interpreta isso? Depois a Nilda fica à vontade também. Boa pergunta, né, Nilo? Não é?
Isso já tinha previsão no texto da lei, tá, Bruno? Então, no próprio texto da nova lei de licitações e contratos, na 1433, já trazia previsão expressa. Então, lá no artigo 82, no inciso 3º, ele trazia ali a possibilidade de você ter preços diferentes registrados na ata. E aí, quais são a possibilidade que eu tenho de trazer esses preços diferentes registrados na ata? Uma primeira situação é quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. A gente pode ter preços diferentes quando eu vou entregar em locais diferentes, e aí vocês vão concordar comigo, eu imagino, porque o que eu gasto para entregar, por exemplo, em São Paulo, pode ser diferente se eu tiver que entregar lá no interior do Amazonas, e de repente eu preciso de um barco também para fazer essa entrega. Então, aí é razoável que eu considere que eu tenha ali um preço diferente na entrega. Então, locais diferentes. Aí, pelo 82, inciso 3, aí já no texto mesmo da nova lei, ele possibilita aí que eu tenha um preço diferente registrado na ata. Uma outra situação é em razão da forma e do local de acondicionamento daquele bem. Então, se eu precisar de um acondicionamento, se for um bem que me requeira ali a necessidade de um acondicionamento maior ali, que vai me trazer mais necessidade de um dispêndio maior, eu posso também prever aí como um preço diferente na ata. E a outra possibilidade é quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote. E ela ainda deixa aberto, o dispositivo ainda deixa aberto, porque ele coloca outros motivos desde que justificado. Ou seja, pode acontecer alguma outra situação que me leve a ter necessidade de ter um preço diferente ali registrado na ata. E aí, o que eu vou fazer? Vou justificar dentro do processo, e eu costumo dizer e repetir, justifiquem sempre, o que não está no processo não está no mundo. E aí você também está atendendo ali um comando da Lei 9784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, ela vem lá no artigo 50, dizendo da necessidade de motivação. E quando você tem uma análise ali de um eventual órgão de controle, seja interno, seja externo, ele vai olhar a sua motivação para saber se tem algum nexo ali entre o fato que você está alegando e o que você está colocando como motivação dentro do processo. Então, é sempre bom aí, quando a gente tem dispositivos abertos que permitem ao gestor, e eu acho um ponto positivo, quando você tem dispositivos que permitem ao gestor trabalhar de forma mais tranquila ali no dia dele da administração pública, você tem que justificar para você motivar o porquê de estar fazendo aquele ato ou não. Bem. Bom, muito Não sei interessante, se a Anielo né? achou interessante essa Não, é hipótese. fantástico, professor. Acho que isso é um alento para o fornecedor, para o particular aí, para o empresário. E eu entendo que essa ferramenta vai exigir até uma profissionalização maior de um departamento de licitação, de modo a ele contemplar todas essas particularidades. Até então isso não era possível. Então, dentro de um contexto de você ter preços registrados para um órgão federal, né, levando em consideração um país que ele tem tamanho continental, muitas das vezes o particular não conseguiria executar ou entregar aquilo que está registrado, como a professora Sim. disse, aí nos grotões do país, né? É uma ferramenta muito interessante, muito interessante. Isso tem que ficar no radar dos fornecedores, tem que ficar no radar aí dos empresários. Sim. Tem que vir no instrumento convocatório, já Sim, dizendo. sim. E tem algo também muito importante aí, né, Anielo? A partir do momento que eu possibilito cotar o preço com preço diferente em razão do local, eu aumento a competitividade, né? Perfeito. Porque aí eu posso trazer aquele fornecedor, aquele licitante, que vai ser o eventual fornecedor, para dentro lá do torneio, e ele vai participar sabendo que mesmo que ele esteja na região lá, que esteja cotando com preço diferente, ele vai ter aquela demanda atendida ali de ter a necessidade do preço diferente, considerando a região dele. Então, tem isso como positivo também, né? De aumentar a competitividade. Sim, e isso é exponenciado, levando em consideração que a ata agora pode vigorar por 2 anos, né? Isso. Então, se a lei ela abre essa perspectiva, né, de vigência alargada, e esse mecanismo ele é essencial para permitir uma melhor precificação. Outro ponto que a professora disse que é o seguinte, preço diferenciado para fins de acomodação do objeto. É muito comum, grandes atas, exigir que o particular estoque o objeto próximo Sim, da administração pública.
E aí você tem que contemplar a locação de galpão, tem objetos aí que tem temperatura controlada, etc. Então, assim, vem grande hora mesmo. Objetos Bo- de área de saúde. Sim, Também. sim. Alimentação, né, professora? É bem necessário e bem Sim, óbvio, né? sim. Que precisa ali. Inclusive, o Tribunal de Contas aqui em São Paulo, ele faz algumas fiscalizações e ele registra essa questão do mau acondicionamento. Ah, é Então interessante. vem boa hora. Vem Boa. boa hora. Boa. Eu vou pro próximo, então, porque essa daqui é bem legal. É possível o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital? Interessante, né? Muita coisa boa, muita novidade aí para o Porque isso é bem fornecedor, legal, hein? hein? Não pode perder o curso da professora e não pode perder o com licitantes, Com né? certeza. Inclusive, no próximo, tá, Michele? No mínimo, você vai estar no com licitantes, tá? Ah, é? Vai estar com conflito, no mínimo. Olha aí, Anel. Bom, a gente estava falando de previsão de preços diferentes. Agora a gente está falando de previsão de quantitativo. Olha, interessante, né? Então, olha só. Primeiro a gente tratou possibilidade de preço diferente, ok? Posso. Agora a gente está tratando quantitativo. Posso colocar quantitativo inferior ao máximo que eu previ no edital? Posso. Isso também tá já lá no texto da lei, já previa, tá? Então, no 82, inciso 4º, a gente tem ali, ele permite que o licitante ofereça ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo que eu previ no edital. Só que ele vai se obrigar no limite do que ele está oferecendo como proposta ali mesmo em quantitativo inferior, tá? Então, eu não posso colocar um quantitativo inferior e alegar lá na frente, eu não coloquei o máximo que estava previsto no edital, mas eu não estou obrigado aqui. Eu coloquei aqui um quantitativo inferior, então eu não estou obrigado. Não, ele vai estar obrigado no limite do que ele colocou ali para participar, tá? E isso também está totalmente em sintonia com o que prevê ali a própria natureza jurídica da ata de preço, que ela é um compromisso vinculativo. Já na ata, a gente já tem esse entendimento de que ela é um compromisso que vincula, tá? Inclusive, a gente deve tratar disso, né, Bruno? Porque sempre quando eu venho aqui, a gente trata de alteração de preços registrados na ata. Então, quem vai pela possibilidade de alteração dos preços registrados na ata, vai no sentido de que você já, na própria ata, você já obriga ali o fornecedor, em certa medida, a ter que fornecer ali para a administração o que ele se obrigou na ata de preço, né? Então, posso quantitativo, posso preço, olha só. É bem interessante, professor, esse mecanismo que evita que uma ata fique na mão de apenas um particular, né? Tem objetos estratégicos e a gente acaba observando que o particular depois ele não consegue executar o objeto registrado, isso gera um problema gigantesco para a administração pública, né? E também aqui, nessa hipótese, a gente também pode observar como resultado um aumento da competitividade, porque empresas de menor porte, elas vão poder participar, quando eu permito que eu possa ali cotar quantitativos inferiores. Agora, o ponto importante dessa pergunta é, você vai estar obrigado no limite do que você está colocando ali. Entendi. Não é porque você está colocando menos do que o máximo que foi previsto, que você lá na frente vai dizer, eu não vou mais fornecer e acabou, né? Que ele está se obrigando no limite do que ele estiver colocando ali. E os gestores federais, né? Todos os gestores, né? Posso limitar os federais, eles estão sendo bem incisivos no tocante à execução das obrigações pactuadas na ata, e o número de instauração de processo sancionatório tem crescido exponencialmente, né? E com a nova lei, a possibilidade de instauração do sancionatório durante 5 anos. Então fica aí um recado. Sim. 5 anos você pode ter, durante 5 anos, a possibilidade da administração pública instaurar o sancionatório. Sim. Então, às vezes, você nem lembra mais a razão do descumprimento, você perdeu sua conta de e-mail, você perdeu seu computador, e você vai ter que, lá na frente, produzir uma defesa prévia para justificar a inexecução contratual ou não atendimento aí ao quantitativo registrado. Por isso que eu falo para sempre registrar a motivação dentro do processo. Porque vem daqui a 5, 10 anos, como você bem pontuou aí, Anelo. E aí ele não tem mais computador, não tem mais e-mail, ele não vai nem lembrar o que ele tinha ali discutido. Então, quando você está dentro do processo, a auditoria é feita dentro do processo,
você tem como controlar ali, entendeu? Ficar mandando e-mail, mandando WhatsApp, né? Isso não é boa prática da gestão de contrato e de ata, né? Como diz o Antônio, né? Uma frase dele. O seu primeiro advogado é o processo, né? Tudo documentado. Ah, que eu mandei e-mail. Não, vai lá na praça de atendimento e registra, protocoliza a razão da inexecução do contrato, né? Antes, né? Antes da data final. Porque 5 anos, né, professora? E assim, é prevaricação, né? Sim. O gestor público que não instaura... É o quê? Prevaricação. É um crime. Prevaricação. Prevaricação é você deixar de cumprir um ato de ofício. Ah. Não, a palavra é muito difícil. Prevaricação? É bonita, você gostou? Não, é prevaricação. Eu falei, que isso? Eu tenho que perguntar. Você gostou? As palavras difíceis. Eu tenho aqui, para obra, né? Ele é permitido utilizar... É uma novidade, não é? Como que tá essa questão do SRP, Sistema de Registro para obra? Gostou, né? De possibilitar aí a utilização para obra? Ah, eu não sei quanto o pessoal vai se enrolar com isso também, né? Tem muita coisa nova, né? Vai Meu se Deus, enrolar. serviço, né? Repactuar a ata, é um negócio meio maluco, né? O professor vai falar lá na frente. Bom, Mas toda já- novidade é boa, né? Acho que é um avanço, a gente já tinha previsão aí no RDC, né? Mas o RDC tinha objeto ali restrito para utilização, então muita gente nem conhece muito o RDC, porque como ele tinha objeto restrito para utilizar, vários órgãos não conhecem. Mas o RDC, ele tá praticamente todo dentro da nova lei, viu, gente? Quem usava RDC aí vai, eu costumo dizer isso, nadar de braçada nessa nova lei, vai já saber assim usar de cós salteado. E eu costumo brincar, né? Que a lei foi RDCizada. Então, o RDC foi para dentro dela. Eu nem falo que ela foi apregoada, porque o próprio RDC ele já previa ali a inversão de fases como regra geral. Então, ele já foi um primeiro regime que adotou a inversão de fases. E como ele foi aqui internalizado pela nova lei, aí eu costumo brincar que ela foi RDCizada, porque pré-qualificação, credenciamento, já estava tudo previsto lá no RDC, no formato que está contratação integrada, no formato que trouxe aí. Mas, bom, a 82, parágrafo 5º, Bruno, da nova lei de licitações e contratos, ele já vem dizendo expressamente que o sistema de preço pode ser utilizado para obra. Agora, posso utilizar para obra em toda e qualquer situação? E aí eu vou pedir licença aqui para você ver quais foram as hipóteses que ela trouxe, tá? Então, posso usar para quais são os objetos? Bens e serviços, obras e serviços de engenharia. E aí ele coloca, desde que observada a seguinte condição. Então, ele traz como condição, primeiro, vou realizar ampla pesquisa de mercado, tá? E aí, a ampla pesquisa de mercado vai constituir base para a verificação da existência suficiente de quê? De recursos orçamentários para a minha despesa. Então, a pesquisa de mercado, ela não é só importante para dimensionar ali o preço estimado da administração e para que eu possa ali na licitação, quando os fornecedores me trouxerem lá as propostas, verificar se aquilo está condizente ou não com o valor de mercado. Mas ela também me traz aí um dimensionamento do próprio orçamento. É claro que isso aí já era antes e continuou. Eu não preciso ter ali a disponibilidade orçamentária quando eu estou realizando pelo sistema de preço. Eu preciso só quando eu for contratar, isso já foi aí algo que já foi internalizado, também já existia antes. Mas é a pesquisa de preço que vai dimensionar o meu orçamento, que eu vou gastar ali, né, enquanto administração pública. E aí, no segundo ponto que ele coloca, eu tenho que ter uma seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Então, o regulamento vai vir ali que procedimento eu tenho que adotar para fazer essa seleção, usando ali serviços de engenharia e obra, né? E ele traz um desenvolvimento obrigatório de rotina de controle, porque eu vou ter que controlar ali a ata, o que eu estou usando ou não, até porque eu tenho possibilidade de adesão, eu tenho possibilidade de abrir intenção de preço para ter participante. Então, eu vou ter que ter um mecanismo ali, estabelecer um mecanismo de controle, porque eu não posso ter um descontrole ali na utilização da ata, né? E ele traz a necessidade de atualização também periódica dos preços registrados. E aí eu vou averiguar a compatibilidade daquele preço periodicamente com o mercado. Isso aí também já tinha
mas ele traz ali também a necessidade. E vou definir o período de validade do registro, que, como o Anelo já bem pontuou, agora na nova Lei de Licitações e Contratos, pode ser de até 2 anos. No regime anterior, a gente tinha 1 ano e agora a gente tem até a possibilidade de até 2 anos. E aí, por fim, ele traz que eu tenho que incluir em ata de registro de preço o licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais ao licitante vencedor. Então, na sequência de classificação da licitação, eu vou incluir também o licitante que mantiver sua proposta original. Então, eu vou agora, interessante isso que ele trouxe. Vou colocar ali na classificação da ata todos que trouxeram os preços dele, vou colocar os que aceitarem cotar de acordo com o licitante vencedor e vou colocar também quem quiser manter o preço dele original. Mas a classificação disso na ata vai ser quem teve aí, quem quis manter o preço original, ele vai ficar mais atrás do que os outros que cotaram lá como vencedor e os outros que aceitaram cotar no preço do vencedor. Isso foi interessante de ser trazido. E aí a gente tem um cadastro de reserva bom para a gente usar, caso seja necessário, no eventual cancelamento de ata, enfim. Mecanismo interessante, cadastro reserva, né, professora? Isso. Porque tudo pode acontecer durante esse tempo e é um mecanismo de modo a garantir a economicidade. Não, e para o próprio licitante, né, que não necessariamente precisa baixar seu preço, porque em algum momento ele pode ser convocado. Também tem essa questão, que é bem legal também. Professora, uma questão interessante que a senhora falou... Não, fazer... senhora. Poxa, eu não consigo. Ela não senhora pode. tá no céu, né? Senhora tá no Poxa. céu, ela vai ficar Ela vai né? ter que Não, a professora entende, né? gravar curso. Hã? Vai senhora, de novo. Poxa, todo mundo que vem aqui, né? Não, eu tenho que parar com isso. Rapaz, Eu sei que você é um moço muito educado. O meu pai me educou na Inglaterra, Mas, então eu tenho sei. que fazer o vale investimento dele, entendeu? Você tem bons Educação modos. inglesa, né? Mas senhora não. Tá bom, Anny. você. Professora, Tá ótimo. o que você acha do regulamento que ele estabelece que o prazo da vigência da ata é de 1 ano? Porque né, os regulamentos eles não tratam dessa questão, então a gente observa às vezes ata com 6 meses de vigência, prorrogável até 1 ano, mas o que me chamou a atenção na leitura desse decreto é que ele crava, será de 1 ano e prorrogável por 1 ano. Foi proposital? Provavelmente ele quis obedecer aí o exercício financeiro, né? Verdade. E aí ele deve ter pegado a questão do o exercício financeiro, ele é estabelecido lá na Lei 4.320, né? Então ele coloca claro que é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, provável que ele tenha feito aí uma correlação com o exercício financeiro, eu acredito, e tenha botado aí 1 ano. E aí é prorrogável por igual período, né? Sim. Então, até 2 anos, mas se eu for prorrogar, é por igual período. É bom que se faça também essa observação. Tudo bem. Será que, a professora dizendo, me veio alguma coisa na cabeça aqui, será que é que no momento da prorrogação, por 1 ano, eu já venha eventualmente aplicar a cláusula de reajuste? Pode ser também. De repactuação. Porque se você for levar em conta lá a 10.192, né, que é a Lei do Plano Real, eu teria também que observar aí essa anualidade, né? Acho que essa lei já caberia aí ser alterada nesse ponto, né? Talvez eu não precise observar tão fechado assim esse 1 ano. Mas é o que traz ela e é o que tem que ser observado. Então, talvez também tenha sido feita essa relação com a própria lei, com a 10.192, né? Legal. Muito Muita bem. novidade, né? E a gente tem milhões de perguntas ainda pra fazer. Não vai rolar, vai ficar pro mapa mental. Então, o mapa mental tá sendo escrito ali pelo Will. Ele vai abordar no final desse episódio o resumo e também trazer esses outros pontos aqui que a gente não consegue abordar diante do tempo, né? Para que você possa ter um material aí para consulta. E falando em material de consulta, temos também um artigo publicado no blog do Com Licitação. Então, para quem está acompanhando no modo estreia aqui do YouTube, eu vou pedir para a Thais Dragolo, do marketing, também mandar aqui para a gente aqui no chat ao vivo, o pessoal também consultar. Vamos colocar também na descrição para que você também possa consultar e tudo mais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tá? Além do mapa mental, além do curso da professora que vem logo aí no Com Licita Go, além do Com Licitante, ou seja, informação, capacitação você tem da forma como você quiser, de forma profunda inclusive. Quero então ir para a próxima pergunta.
a limitação na aquisição ou contratações adicionais dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços? Essa pergunta aqui ela é bem boa. Há alguma limitação em relação a isso? Sim, tem limitação, né? A gente observou aí, né, Anielo, quando começou a ser usado o registro de preço, aí teve a utilização da adesão ali, que são os órgãos não participantes, que são chamados caronas. A gente teve uma possibilidade de utilização ampla, e aí o TCU não viu com bons olhos, e no decorrer do tempo, aí a gente criou o quê? Essa limitação, né, aí para as adesões, né? Tinha até a interpretação de que essas adesões aí seriam contratações diretas, né, na verdade, que aí você não estaria fazendo licitação e aí estaria possibilitando aqui o órgão aderente ali, o carona, tivesse fazendo a adesão à ata de preço sem ter feito a licitação. Esse entendimento hoje ele é um pouco ultrapassado, porque você teve ali a licitação, né? Você teve a ata como resultado ali da licitação para registro de preço. O registro de preço ele é um procedimento auxiliar à licitação, por isso que eu faço lá pregão para registro de preço, concorrência para registro de preço. Então, ele não é modalidade e ele é um procedimento auxiliar à licitação. Então, ali, se eu tive o torneio ali licitatório e eu tenho uma adesão posterior, eu não posso concluir que a adesão ali vai ser contratação direta, porque eu tive um procedimento licitatório anterior. Pois bem, mas eu posso limitar, e eu tenho limitação para aquisição da contratação adicional de quantitativo? Sim, por conta desse histórico aí que eu trouxe de forma rápida, né? Do próprio Tribunal de Contas olhar e falar, não vamos deixar isso aí aberto, vamos ter aí essa limitação. Então, hoje, no 86, parágrafo 4º lá da nova Lei de Licitações e Contratos, isso já vinha no texto da lei e está também no decreto, né? Trazendo essa limitação. Então, ele vem trazendo uma limitação de 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório, registrado na ata de registro de preço, para o órgão gerenciador e para o órgão participante. Então, eu tenho essa limitação primeira de 50% aí dos itens registrados, tanto por órgão dos itens do órgão gerenciador quanto do órgão participante. E o parágrafo 5º do mesmo artigo 86, ele determina que o quantitativo decorrente da adesão à ata de registro de preço não pode exceder, e aí eu já estou considerando a totalidade, tá? Ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Isso, independentemente do número de órgãos não participantes que forem aderir. Então, eu tenho 3 limitações, tá? É bom que você diga isso. De 50% dos itens, do dobro da totalidade e temporal, porque eu tenho que obedecer à vigência da ata, como o Anielo falou, que é 1 ano, mais 1 ano, que pode ser até 2 anos, porque se eu for prorrogar, vai ter que ser por igual período. Então, a gente tem essa limitação aí hoje na nova lei, tá, Bruno? Cada tempo que vai passando, as adesões elas vão minguando, né? A gente está observando aí isso, né, professor? Sai de um momento que a adesão ela é quase limitada, né? Ou dizer ilimitada antes da intervenção do TCU numa Sim. ata federal e vai se caminhando, né? Você tem toda uma questão de falta de planejamento ou fato superveniente. Então, assim, essa figura do aderente é interessante, deve se prever, mas a regra é licitar, né? Então, vem boa hora essas limitações Mas você fixadas. é favorável ou não ao aderente, Anielo? Olha, Você gosta depende, do professora. carona, Não, não depende. gosta? Eu acho que tudo vai depender da superveniência. Há situações, a gente pode ter fatos que podem surgir no dia a dia administrativo, né? Administração pública, tudo pode acontecer, né? Você planeja, eu fiquei 5 anos na administração pública, você planeja o seu dia, quando você chega no órgão, né? Aquele seu planejamento, ele vai pro vinagre, você não consegue... uma vez acho que o José Serra ele disse isso, né? Perguntaram para ele o que é administrar coisa pública, né? Ele disse eleger prioridades, é bem isso. Verdade. É eleger prioridade. Então o carona ele é interessante, é um mecanismo interessante. O problema é que essa exceção não pode virar regra, né? Essa que é a grande questão. Muito bem. Nós vamos para a última pergunta, já tem mapa mental. Essa última pergunta ela é bem bacana, vocês até
anteriormente falaram, não na gravação, mas sim nos bastidores, que essa talvez seja a grande novidade, né? Os preços registrados em uma ata de registro de preço, eles podem ser alterados? Se sim, como que isso funciona? Eba! O artigo 25, tá bom, pessoal, do decreto que regulamentou agora o SRP na nova lei de licitações e contratos, vamos dizer aqui o número do decreto, né, Bruno? 11.462, que saiu aí no pacote de 31 de março, que eu falei que é um pacote, porque saiu a MP prorrogando o regime anterior, possibilitando a utilização. Saiu o decreto 11.462, que trouxe a regulamentação do SRP. Saiu o decreto que regulamenta o leilão, também saiu no dia 31. Então, a regulamentação do critério do menor preço, não, melhor técnica e conteúdo artístico. Então, saíram aí um pacote no dia 31. E o decreto 11.462 fez parte desse pacote. No artigo 25 do decreto, ele fez o quê? Possibilitou aí, Bruno, a alteração dos preços registrados, né? Todos sabem aí que eu tenho um artigo, pode colocar aí no Google meu nome, que vai aparecer, falando sobre essa possibilidade de alterar os preços registrados no microsistema jurídico da 866, né? Então, aqui, rapidamente falando, ele possibilitou a utilização de mecanismos como reajuste de sentido estrito, que eu possa ali colocar já o reajuste determinado ali no edital para usar, um reajuste que vai ali acompanhar a inflação, né? Vai me trazer ali uma possibilidade de reajustar o preço para acompanhar ali a inflação. Posso ter repactuação, e aí contrato que eu use dedicação exclusiva de mão de obra, que eu posso ter a utilização da SRP para serviços. E posso ter também a revisão, tá? Que é ali em decorrência de fatos extraordinários ali, que eu aplico a teoria da imprevisão. Então, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração, que venha a trazer consequências aí imprevisíveis ou calculáveis, ou previsíveis, ou se previsíveis, com resultados ali que eu não esperava, eu posso ter essa possibilidade agora de alterar a ata, tá? E aí eu não preciso mais esperar a assinatura do contrato para fazer essa alteração na ata. Então, olha só que legal e uma evolução aí, tá? Teria evoluído mais ainda o decreto se ele tivesse trazido mecanismos como teoria dos jogos, né? Que aí poderia ser utilizado ali, talvez, e seria um mecanismo interessante para utilizar para alteração da ata. Tabela referencial dinâmica também poderia ter trazido, mas não trouxe, tá? Índices setoriais específicos, como de energia elétrica, isso, que é o IEE, um índice setorial específico, também poderia ter trazido. Então, ele poderia ter avançado e aí ter contemplado outras formas aí de atualização de preço. Eu acho que para a ata bem interessante a teoria dos jogos, que é dos leilões, né? Então, não trouxe, mas fica aí para a gente, talvez, numa próxima publicação de regulamentação, ter uma evolução aí também nessa parte. A gente já evoluiu, possibilitando aí ser alterada a ata. Sim, né? foi um grande avanço, né, professora? Foi mesmo. Foi um grande avanço. Enquanto o Will ele vem trazer o mapa mental pra gente, para quem quiser se aprofundar, e se eu não me engano, a gente vai lançar em breve o seu curso no Constagol. Primeiro eu gostaria de perguntar o que se espera esse aluno que vai, no caso, clicar ali para assistir o seu curso, né? O que ele pode esperar que ele vai absorver e aprender ali sobre essa dinâmica aí do novo sistema de preço, né? Enquanto o Will vem com o nosso mapa mental na sequência. Bom, o curso ele foi abordado de forma completa, tá? Ele abordou de forma completa o sistema de preço, tá, Bruno? Então, ele vai lá desde a origem, demonstrando qual é a definição e demonstrando a importância do sistema de preço hoje para a contratação pública, tá? Na contratação pública, no geral, a gente tem 20%, no geral, consideradas todas as contratações públicas de utilização do sistema de preço. Isso considerado em bilhões, dá um volume de recursos bem alto.
Então, o CUS traz desde esse início, até fazendo abordagem de possibilidade até de alteração de preços na ata, no microsistema jurídico anterior, no atual, e trazendo toda a evolução da utilização do sistema de preço, considerando o decreto anterior, 7892, até chegar aqui no 11462, que foi publicado agora para regulamentar uma nova lei. Ficou bem legal. Bem legal, mas eu imagino. Imperdível, né? Tá, e entrou em fase de edição agora e em breve será publicado no Conlisagou e lançado ali pra gente poder desfrutar. Anielo, enquanto o Will ele prepara ali, ele já vem falar, vou chamar ele, vai pensando, vocês dois, na volta, para dar uma dica final para esse licitante que vai se deparar com essa RP, você falou 20% de fato, no sistema novo, vamos chamar assim, novo sistema de preço, no antigo, então ele tem que estar preparado. Qual a dica que vocês dariam para ele enfrentar a partir de agora? Beleza? Então, Will, é contigo, mapa mental na tela, vai em frente. Michele Marie iniciou o episódio dizendo o que está achando do novo cenário da Lei 14.133. Ela trouxe uma atenção. Usem a nova lei. Não foi a prorrogação do início da vigência dela. A nova lei está vigente desde quando foi publicada. O que aconteceu foi a prorrogação da utilização dos regimes anteriores, a Lei 8666 ou a do RDC, por exemplo. Às vezes, as pessoas acham que ganharam mais um super tempo com essa prorrogação, mas devemos considerar que existem fases de planejamento de contratação que levam até 6 meses. Então, a gente vê que é realmente importante se capacitar e se preparar o mais rápido possível para esse cenário. É possível que existam preços diferentes registrados na ata? Existem algumas situações razoáveis para isso existir. Quando o objeto foi realizado ou entregue em locais diferentes, considerando que os custos com a entrega podem variar, a forma e o local de acondicionamento daquele bem, ou quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. Mas é importante dizer que o dispositivo deixa em aberto, portanto, outros motivos podem existir e deverão ser justificados no processo. Vale dizer também que a partir do momento que há a possibilidade de cotar com preços diferentes em razão do local, há o aumento da competitividade. Agora, eu posso colocar quantitativo inferior ao máximo que foi previsto no edital? A resposta é sim. Inclusive, está previsto na lei. Mas o licitante deverá se obrigar no limite do que ele está oferecendo como proposta. Lá na frente, não poderá alegar algo diferente do que se comprometeu. O Anielo deixou recado sobre o descumprimento de alguma obrigação pactuada na ata. A nova lei prevê instauração de sanção durante 5 anos. Então tome cuidado, documente seus motivos de inexecução para que não corra riscos a longo prazo. Vocês sabem o que é prevaricação? O Anielo também trouxe pra gente essa palavra bem diferente, né? Que é quando você deixa de cumprir um ato de ofício. Uma pergunta, o sistema de registro de preços pode ser utilizado para contratação de obra? Michele começou a abordagem desse assunto destacando o regime do RDC, que já trazia essa possibilidade. Mas as pessoas não estão muito familiarizadas porque ele só é utilizado para objetos restritos. Para quem não conhece muito, o RDC até previa a inversão de fases. Michele então brincou dizendo que a nova lei foi RDCilizada, devido às muitas características do regime trazidas para a 14.133. Mas, respondendo à pergunta, ela disse que o sistema de registro de preços pode sim ser utilizado para obras, mas com algumas condições. Realizar uma ampla pesquisa de mercado, para até dimensionamento do orçamento que a administração pública vai gastar. A seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. O regulamento vai dizer que procedimento adotar para fazer a seleção. Abrir o mecanismo de controle, se está usando ou não, devido às possibilidades de adesão, né? A atualização periódica dos preços registrados, a definição do período de validade do registro de preços e outra condição muito interessante é a do cadastro de reserva, que consiste na inclusão em ata de registro de preços dos licitantes que mantiverem suas propostas originais e dos que aceitaram cotar de acordo com o licitante vencedor, mas com classificação conforme os preços escolhidos, o original ou de acordo com o licitante vencedor. O Anielo perguntou a Michele seu entendimento acerca do decreto cravar que o prazo da vigência da ata é de 1 ano e prorrogável por igual período. A advogada acredita que possa ter relação com o período do exercício financeiro, que é de janeiro até dezembro. Ou até mesmo, lembrado pelo próprio Anielo, pode ter a ver com a aplicação da cláusula de reajuste, a repactuação no momento da prorrogação.
Descobrimos também que para aquisição ou contratações adicionais dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços, há limitações, que são 3. Não podem exceder 50% dos quantitativos dos itens registrados, não podem exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. E a limitação temporal, porque tem que obedecer à vigência da ata. Os preços registrados em uma ata de registro de preços podem ser alterados? A resposta é sim. O artigo 25 do Decreto 11.462, que regulamentou o SRP na nova lei, possibilitou a alteração dos preços registrados, com a utilização de mecanismos como o reajuste em sentido estrito, a repactuação e a revisão. Significa que não precisa mais aguardar a assinatura do contrato para fazer a alteração na ata. Grande avanço, né não? Mesmo assim, Michele acha que outras formas de atualização de preços poderiam ser contempladas. Para a ata, por exemplo, a teoria dos jogos, que é dos leilões. Mas fica aí como ponto a ser observado para o futuro. Muito bem. Anielo, então, começando por você, né, para deixar ali o grande finale para Michele, qual que é a dica que você daria para esse licitante que está nos acompanhando? Olha, se esse licitante for cliente com licitação... E já está contemplado, né? É maratonar o gol da professora, anotar, principalmente essas dicas no tocante à precificação. Sim. Até porque, veja, perspectiva de ata de registro de preço alongada, até 2 anos. Se for para oferecer ou para registrar serviços contínuos, mesma coisa, debruçar na planilha, verificar todos os custos que vão decorrer durante a vigência da ata, tanto custo no tocante, toda majoração que seja relacionado a questões tributárias, de convenção coletiva, realizar aí um planejamento financeiro de modo a efetivamente, durante esse período, fazer bons negócios com o governo. A gente sempre tem falado aqui, professora, planejamento, precificação e responsabilidade na assunção das obrigações. Por quê? A partir lá do 155 tem um regime punitivo e a gente tem percebido as multas financeiras, as suspensões, inviabilizando as empresas nesse segmento, que é um segmento extremamente interessante do ponto de vista mercadológico e econômico. Porém, exige-se planejamento desse licitante. Então a dica é essa, Bruno, é debruçar, entender os mecanismos que estão dentro do decreto e estruturar a sua empresa, profissionalizar o seu time, criar planejamento e método, porque é uma perspectiva gigantesca que está se abrindo. Sim. Muito bem. Michele? Eu acho que é bem nessa direção e observar, eu acho que tem que observar quando você se propõe a participar da licitação, o edital que ele está trazendo, principalmente em termos de novidade aí, né? Porque se ele traz uma possibilidade de alterar a ata, eu já vou ali, tenho uma possibilidade de cotar ali de forma diferente na minha proposta. Eu posso ter ali uma ata dividida por região, por localidade, aí também posso ter aí, como a gente tratou, possibilidade de cotar ali preço diferente. Então, eu tenho que estudar bem o edital, principalmente quando eu tenho SRP previsto, para verificar quais hipóteses ali eu posso trabalhar quando eu for apresentar minha proposta. Principalmente considerando que a gente pode ter contratos com duração bem mais alongada aqui. Na nova lei, você pode ter um contrato feito direto por 5 anos, com possibilidade de prorrogação de até 10. Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração, porque o fornecedor vai ficar obrigado ali por um período muito maior. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, tá, Michele, pela sua participação, pela sua entrega, né, pelo seu compromisso, pela sua qualidade. Muito obrigado mesmo, de fato, é bem importante trazer você aqui. O pessoal tem gostado muito, e tanto aqui, tanto no Conexta Go. É sempre uma honra ter você, e volte sempre com alguma novidade. Mande um WhatsApp que a gente marca aqui e a gente volta a gravar. Anielo, mais uma vez juntos, obrigado pela sua participação de novo. Eu que agradeço, querido. Aprendi bastante aqui, um prazer conhecer a professora.
prazer foi todo meu, Anelo. Foi uma conversa ótima, fluiu bem aqui. Sim, Muito sim. obrigado. Vocês dois, assim, foi excelente aqui. Tamo junto. A professora sem senhora agora, Tânia. Sim. Eu vou levar isso pro meu analista, Não, tá? você, por favor, para com isso. Senão o pessoal não vai voltar mais aqui. Você tem que Não, parar. cara, com é isso. fogo, né? Eu tenho essa questão, mas vou levar pro analista. Vou levar Não, pro então analista. Então fechou. Pessoal, eu aguardo vocês, Isso aí. então. Obrigada. Até a próxima. Próximo episódio do ConlistaCast. Essa foi uma edição especial para que você possa ter ali e ficar atento às novidades do mercado, sempre com Conlistação ali jogando com você, estando ao seu lado e no caso também trazendo novidades para que você possa se atualizar. Um grande abraço, ótimos negócios e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.